Olá, queridos, bem-vindo à nossa pré-aula de escola dominical. Nós vamos hoje discorrer sobre o assunto de lição número 4, que trata o corpo como templo do Espírito Santo. Eu vou começar lendo o textuário e depois o Henrique passará para a parte da verdade prática. Nosso textuário está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, que diz: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? A paz do Senhor, meus irmãos, muito bem-vindo. Nossa verdade prática diz assim: ter consciência de que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. A nossa leitura bíblica em classe, temos dois textos. 1 Coríntios 3, do versículo 16 ao 17, e 1 Coríntios 6, do versículo 15 ao versículo 20. Ao nosso amigo professor, que estará dando essa lição para a sua classe, é muito importante, nessa parte de introdução e apresentação da lição, levar em consideração a importância do nosso corpo como instrumento de adoração ao Senhor. É muito importante nós termos isso em mente e tentar passar isso para o nosso aluno, para que ele entenda que o nosso corpo ele é fundamental na parte da adoração, tanto cultual, né, dentro do culto em específico, quanto no decorrer do dia a dia, nas ações que nós praticamos. E essa lição vai abordar bastante referente a isso também. Sim. Dentro dos objetivos da lição, queridos, nós temos que lembrar lá no ponto 1, dentro do plano de aula, você professor, o autor vai dizer: levar os alunos a compreender que seus corpos pertencem a Deus e são habitação do Espírito Santo. Dentro desse ponto, nós podemos exemplificar de duas formas. O primeiro ponto é que Deus, ele nos é proprietário primeiro por criação, ou seja, ele nos criou. Nós só temos vida a partir de um Deus que nos criou, então, por criação, ele tem direito sobre nós. E segundo, para corroborar com essa afirmação, por salvação, porque se Deus nos salvou, ele pagou um preço por essa salvação. E sendo esse preço pago, há um direito sobre esse preço pago. E esse direito é sobre a nossa vida, então Deus tem esse direito sobre nós. Exatamente. Na nossa apresentação da lição, e para melhorar essa apresentação, nós podemos também, Eduardo, apresentar uma dinâmica com nossos alunos referente às decisões que a gente toma no dia a dia, né? Essas decisões, e aí a gente precisa elaborar com eles, né? Você pode formar grupos de alunos ou simplesmente abrir uma conversa referente a isso, analisando a situação que a gente toma no dia a dia, seja na escola, seja no trabalho, seja dentro da família, seja com os nossos filhos, com os nossos pais, e isso é importante. E após essa dinâmica, após essas pautas lançadas na nossa classe, nós temos que também trazer para eles os perigos de decisões tomadas sem o auxílio do Espírito Santo. Então, decisões que a gente toma no dia a dia, sem o auxílio do Espírito Santo, quais os riscos que ela traz para a nossa vida, tanto espiritual, quanto financeira, quanto material, quanto física, Para o né, próprio corpo, né? para o Os corpo. malefícios. Às vezes, uma ação tomada precipitadamente dentro da família pode acarretar numa desavença familiar, pode acarretar num filho rebelde, pode acarretar numa esposa que não se sentiu confortável com uma palavra que Sim, foi dita. Então, nós precisamos trazer para os nossos alunos a importância de estar sempre guiados pelo Espírito Santo. exatamente. É bom a gente sempre trazer, por exemplo, pontos dentro disso que a gente está falando, Henrique. Por exemplo, trazer a consciência dos alunos, questões como dentro das decisões do dia a dia, em casos práticos, como vai a minha vida de oração? Porque a minha vida de oração, como ela está indo, ela vai me dá muito norte, como eu vou caminhar durante o meu dia, como vai ser o meu dia, como vai ser as coisas. Uma coisa é quando uma pessoa ela construiu uma vida de oração e ela ora também pelo presente, mas também pelo futuro. Já pede para que Deus vá na frente, ajudando ela, porque nós temos, a palavra de Deus vai dizer isso, que por muitas aflições nós passaríamos, né? Então, com Deus, você vai conseguir vencer. Não só as aflições, como vencer as tentações, né? Que aí a gente vai entrar mais para frente nos diversos pontos, né? No que tange ao corpo e o cuidado que a gente deve ter, o quanto a gente deve ser zeloso com esse bem tão precioso que Deus nos deu,
que é um bem, né, o nosso corpo é um bem que Deus nos deu e que nós somos responsáveis por cuidar deles. Exatamente. Na parte da nossa aula, e aqui nós vamos trabalhar nossa introdução, nessa lição nós estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando a sua importância e a necessidade de cuidado, Exatamente. principalmente quanto à santificação, né? Buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então, nessa lição, nós trabalharemos com uma ênfase maior no cuidado do corpo, não somente na parte física em relação à saúde, Sim, mas também do lado espiritual referente ao pecado e à contaminação do pecado com o corpo, né? Paulo vai trazer ali onde nós lemos na leitura bíblica em classe alguns efeitos causados pelo pecado no corpo, em relação ali depois com a meretriz, que ele vai falar: o Senhor, aquele que destrói o seu corpo com a meretriz, o Senhor o destruirá. Então o Senhor ele aniquilará esse corpo pecador, aquele corpo que é templo do Espírito Santo, que se prostitui, e essa prostituição ela vai muito além da parte física, né, sim, muito além da parte física. Ela vai também na prostituição espiritual, a exatamente. prostituição do ser humano, que é templo do Espírito Santo, com outros deuses e outras formas de adoração. A gente tem que entender, né, Henrique, que se nós somos propriedades de Deus e habitação divina, que é um dos tópicos que a gente vai entrar mais profundo, a gente tem a responsabilidade de santificação, né? E nos dedicar por inteiro. A gente aqui está tratando do corpo, mas também da alma, né? E da alma vai tanger o quê? A mente, a psique, aquilo que você pensa, e também do espírito. A gente vai entender que numa totalidade do nosso ser, o ser tricotômico, nós devemos nos santificar a Deus. E eu coloquei aqui, Henrique, eu trouxe para a gente ajudar o nosso professor, o significado da palavra que vem do grego, santificação. A palavra significa agiasmos, e essa palavra significa separado, consagrado para um propósito sagrado. Olha só, em oposição ao uso comum. Ou seja, nós, eu muitas vezes falo isso com a minha esposa, nós não somos comuns, porque nós fomos comprados, nós temos um destino, nós temos um norte. E é legal, eu trouxe essa palavra santificação, porque ela vai nortear o nosso tema, a nossa lição de hoje, e eu botei: "Por que que nós devemos santificar?". Lá em 1 Tessalonicenses 4:3 vai dizer: "Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação". Então, esse é um pilar muito importante da nossa vida cristã, e ela não deve ser somente de uma forma espiritual. A gente não deve levar isso só para o lado espiritual, e mais para frente, no decorrer dessa lição, vocês vão entender onde a gente quer chegar. Só para concluir, Henrique, dentro dessa palavra da raiz do grego agiasmos, ele tem 2 sentidos, tem um sentido posicional e tem um sentido progressivo, ou seja, tem 2 sentidos de conotação essa palavra. O posicional se refere quando você se consagra inicialmente, quando você se converte a Cristo e começa então uma caminhada. Porém, existe o progressivo. O progressivo, ele está falando da santificação como um processo, e fala de um processo contínuo. Então, Deus nos santifica e nós nos santificamos para Deus. Então, deve haver um crescimento em pureza e em santidade ao longo da nossa vida. Isso é, nós nos dispomos a Deus e Deus, por meio do seu Espírito, também nos santifica. E isso, Eduardo, também é importante ressaltar. Se eu não me engano, tem uma passagem que Paulo fala do atleta, que ele procura o aperfeiçoamento, Uhum. né? Por exemplo, assim, a pessoa, ela chegou na competição, ela ganhou a competição, não é que ela ganhou aquela competição que ela vai parar de treinar, né? Esse progressivo, isso que vem de aperfeiçoamento, a pessoa vai estar sempre buscando o seu melhor, sempre procurando se santificar mais, Sim. treinando mais, se aperfeiçoando mais, para chegar no grande prêmio que é a salvação. Né. Então, dessa forma, a gente entende essa santificação progressiva. Nós vamos entrar aqui, então, no nosso primeiro tópico, o corpo, propriedade e habitação divina, e o primeiro subtópico ali ele vai falar sobre comprado e selado. Nós precisamos entender duas coisas aqui. Primeiro, o pertencimento do ser humano a Deus, ele tem duas formas. A primeira forma é por criação. Deus ele nos criou, Uhum. então tudo
que ele criou é dele, né? É simples, eu crio alguma coisa, essa coisa, de fato, ela é minha, porque foi criação minha, foi invenção minha, então, de fato, ela é minha. Só que simplesmente eu posso pegar essa criação e deixar para alguém ou dar para alguém, Uhum. certo? Mas aquilo ali é minha criação, é minha propriedade. Segundo, quando aceitamos a Cristo como Salvador e entregamos a nossa vida a Ele, nós damos total poder sobre nós. Sim. Esse pertencimento, ele não é somente na parte espiritual, mas ele é também na parte física, né? Tem muita gente que diz: "Ah, não, Deus ele quer só o coração, né? Que importa é meu coração". Eu disse, Sim. não, Deus ele não é cardiologista, né? Ele é na nossa que a gente brinca bastante, ele é clínico geral, ele quer o corpo Sim. todo, né? Totalidade do Ele quer ser, a né? totalidade. Quando a gente fala de coração aqui, nós não estamos falando do coração músculo, né? Nós estamos falando do coração, o cerne, o psique, o entendimento, a razão. Então Deus ele não quer só a sua razão, o seu entendimento, ele quer o seu corpo, porque ele diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, Sim. né? Ele não está dizendo a vossa mente é templo, não, o vosso corpo. Então isso é geral. Nesse ponto aqui é o que a gente tem que entender e o Eduardo tem mais a acrescentar também. Tenho sim, Henrique. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 4 e 5 vai dizer que cada um de vós saiba possuir, aqui está dizendo, entre parênteses, cuidar o seu vaso. O seu vaso está falando do quê? Do Do corpo. corpo. Não está falando só da área espiritual e não está falando somente da sua alma, mas está falando do seu corpo, o templo físico, a matéria, o nosso próprio corpo físico, nós devemos cuidar, né, saber possuir, cuidar o nosso vaso, o corpo, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. E em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, vai dizer: "Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver." Ou seja, está falando na totalidade do nosso ser, nós devemos buscar uma vida de santidade, assim como aquele que nos chamou também é santo, né. E aí vai vir vários versículos como que nós devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, a santidade, como eu mencionei antes, é um pilar, é uma coluna que deve nortear a nossa vida, né? Nós devemos nos separar para Deus e buscar uma vida de santidade, uma vida casta, né? Uma vida elibada diante de Deus e diante dos homens. Paulo também fala, em 1 Coríntios 4, se não me engano, sobre o tesouro em vasos de barro, né? Esse tesouro nada mais é que a presença de Deus e o Espírito Santo. Nós somos vaso de barro, Exatamente. né? Jeremias vai falar, Deus fala a Jeremias: "Desce à casa do oleiro, que eu te mostrarei." Então, na casa do oleiro tem o oleiro fazendo barro, né, o vaso, esse vaso se quebra, o oleiro refaz de novo, e Deus diz: "Ó, esse vaso é Israel. Por acaso eu não posso quebrar ele e fazer de novo?" E aí a gente traz o vaso referente à nossa vida. Será que nós, como vaso de barro, algo sem valor, né? Nós já demos ali a primeira aula da escola bíblica na segunda, se eu não me engano, sobre o corpo, né? A criação do corpo sendo do barro, algo Sim, que não tem valor, algo que você encontra em qualquer lugar. sim, Mas é do barro aonde Deus coloca o seu tesouro, que é a exatamente. sua presença, o Espírito Santo. Então isso é muito importante a gente entender. É sim muito importante o nosso corpo, né? Para princípio de adoração ao Senhor. Amém? Aqui, ó, o segundo subtópico diz assim, ó: "Não sabeis vós." Esse "não sabeis vós" aqui é uma pergunta retórica que Paulo faz aos coríntios, que indica, apesar, né, dos ensinamentos que Paulo já vinha falando para eles, tem devido ao comportamento imaturo, devido a um comportamento, de pouca fé, de pouco entendimento. E quando a gente fala de imaturidade aqui, nós não estamos falando em questão de idade, né, de uma Sim, pessoa neófita. Nós exatamente. estamos falando aqui de imaturidade espiritual. Por que isso, Henrique? Porque Corinto, querendo ou não, era uma igreja nova, uma Sim, igreja recém-fundada, uma igreja que a sua maioria eram de pessoas gentílicas, né? A sua maioria era de pessoas que não conheciam, as simbologias que os judeus carregavam. Então, quando entra o cristianismo, era tudo muito novo
Para eles era como se fosse mais uma religião ou mais um Deus que tivesse na Exatamente, cultura. exatamente. Então, a cultura de Corinto era uma cultura muito abrangente em relação a deuses. Então, essa imaturidade, você vai prestar atenção, Eduardo, no caso de 1 Coríntios capítulo 5, versículo de Uhum. número 1, Paulo vai falar de um jovem que tem relações sexuais com a sua madrasta, né, a mulher de seu pai. E a igreja de Corinto estava conivente com esse pecado. Sim, A igreja de Corinto estava conivente com essa prática e eles não exerciam de forma alguma uma represária, não exerciam de forma alguma algo contra aquilo um ali. posicionamento firme, como a gente vê Paulo sendo firme, né, Exatamente, combatendo exatamente. a carnalidade, né, que é a aqui quando o Henrique está comentando sobre a imaturidade, tem muito a ver com a questão da carnalidade, que é Exatamente. um ponto muito forte nessa igreja que é tratado, né, o Henrique, comentou, a gente estava comentando antes a lição sobre o templo, né, de Isso. Afrodite, aí vai envolver muito a questão cultural que estava em volta dessa igreja, que estava influenciando, como o Henrique bem falou. Eles não tinham, princípios judaicos, não tinham princípios que vinham, né, nem princípios, concernentes às questões festivas, às questões, muito menos morais, então eles não tinham esses princípios. Eles se norteavam com o que eles tinham à sua volta, ou seja, a A cultura cultura. estava influenciando mais a igreja do que os ensinamentos, né. Exatamente. Então, para o nosso professor, aqui tem um adendo, né? É muito importante que você, quando for dar essa lição, faça o seguinte: estude um pouco sobre a cultura da Muito época de bom. Corinto. Vou dar um exemplo. Se Paulo chega pregando Cristo em Corinto naquele tempo, dizendo assim: olha, eu venho falar de vocês sobre aquele que é filho de Davi, da tribo de Judá. Quem é Davi? Quem é Judá para Corinto? Sim, Né? Qual é a referência que eles têm do Antigo Testamento judaico? Né? Qual é a referência da história judaica que Corintos tinha para que ser filho de Davi, descendente de Judá, o que que aquilo ali tinha como validação para eles, né? Desde quando Corinto aguardava um Messias? sim, Desde quando Corinto aguardava alguém prometido para eles? Então, Paulo ele se desdobra muito para falar para Corinto com relação à cultura que eles já tinham. É até interessante, sim. eu não lembro ao certo onde Paulo estava, quando ele chega onde tinha vários altares a vários deuses ali, e tinha um que era o Deus desconhecido, né. Isso. E eles perguntam para Paulo: "A quem tu pregas? De quem tu falas?" E Paulo olha assim: "Eu falo do Deus desconhecido", porque não havia referência alguma que poderia Cristo ser ligado. Sim, Cristo ele não pode ser comparado a deuses de cultura mundana. Então Paulo ele não se limita e ele vai muito a fundo, né, o significado desse ao Deus do desconhecido é: "Não há nada que se compare ao Deus que eu venho pregar". exatamente. E isso é muito importante para a gente saber desse ponto aqui. Queridos, ali o autor, pastor Silas Queiroz, ele termina falando, e eu acabei comentando sobre esse tópico, eu escrevi aqui no nosso estudo, o padrão moral, segundo Deus, é mais elevado do que o nosso. E quantas das vezes nós nos julgamos justos pelas injustiças dos outros, né? Ou Exato. seja, o fato, aí a gente tem que analisar isso. Aí vocês vão entender onde eu quero chegar. O fato de eu detectar o erro dos outros não me faz salvo, não me faz estar certo. Então, a gente tem que entender que o nosso padrão de justiça é Deus. E a igreja de Coríntio não tinha esse padrão da palavra de Deus como padrão de justiça, né? Exato. Então, a nossa justiça, ela sempre deve ser confrontada com a justiça de Deus. E o que Deus espera do homem é que o homem seja conformado à imagem E de semelhante. Cristo. Sejamos transformados e conformados à imagem de Cristo. Ele é a perfeição. Então, muitas vezes a gente pensa assim: "Ah, eu quero ser melhor",
Mas o melhor é muito relativo, Henrique. Tu tem uma concepção de melhor, eu tenho uma concepção de melhor. Mas o padrão estabelecido por Deus não é que você seja melhor, é que você seja conformado à imagem de Cristo. Então a gente vê que nós precisamos sempre, assim como a igreja de Coríntios precisava olhar para si e ver o padrão de moralidade dela, nós precisamos olhar para o nosso padrão de moralidade e trazer a palavra de Deus, né? Será que a nossa vida está sendo norteada na mesmo nível de retidão e justiça que Deus espera, tem expectativa do seu povo? Exato. Tem uma frase que eu gosto muito, Eduardo, que diz assim: ao pé da cruz, o terreno é plano. Uhum. Então, assim, eu não posso julgar a falha do irmão ou a falha do outro como um degrau para eu me colocar acima como melhor que ele, né? Isso Exatamente. é muito importante. Outro caso que você falou, Corinto ele não tinha esse padrão de moralidade que o judeu tinha, né? Porque os 10 Sim, mandamentos, a lei judaica, ela foi justamente para os judeus. sim, Então, qual era o padrão moral de Corinto? Né, se nós for parar para pensar aqui, qual era o padrão moral daquela cidade? Que Corinto era um polo, a cidade de Corinto era um polo, tinha porto, o pessoal desembarcava ali, então além da população de Corinto, tinha a população externa que vinha, que visitava, que passava pelo porto, o navio atracava ali, ficava uma semana, aqueles sim. ali ficavam, faziam os seus negócios e saíam depois. Então, esse padrão, esse conceito moral e ético de Corinto é totalmente conturbado, Sim, é né. formado por vários povos, por pessoas que passam, que vão e vai formando assim uma sociedade. Exato, então dizer para uma pessoa: "Olha, isso aqui tá errado". Tá, mas tá errado na visão de quem? Com base no quê, né? Com base no quê? Sim. Né. Mas vamos seguir para a gente não se prender Vamos lá muito. então, queridos. Ponto 3: propriedade e domínio. Deus, ele tem, como a gente já comentou aqui, por direito a propriedade sobre nós e, portanto, o domínio deve ter também. E Exato, o domínio nós devemos entregar isso a ele, né? Se nós pertencemos ao Espírito, devemos viver sobre o domínio. Aqui o autor vai falar isso, né? Como Paulo enfatiza, o nosso corpo é para o Senhor e não para as impurezas. Isso está lá em Efésios capítulo 5, verso 1 ao 6. Se somos membros de Cristo e templo de Deus, do Deus vivente, ou seja, essas são palavras de Deus que vão confirmar isso, que nós somos tanto propriedade quanto nós devemos deixar e ser dominado por ele, né? Por isso o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. Ou seja, o corpo, ele também deve ser entregue a Deus e nós não devemos ser dominados pelos desejos internos, mas pela vontade de Deus. Quando isso acontece, somente um profundo arrependimento e uma sincera confissão conduzem a uma verdadeira e completa cura e restauração. Lá em Romanos, capítulo 13, aqui eu já estou entrando no que eu trouxe, os versículos que eu trouxe anteriormente, o autor trouxe, o pastor Silas Queiroz. Em Romanos 13, capítulo 13 e 14, vai dizer: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Aqui a gente está vendo Cristo, né? Tá vendo aqui uma orientação de Paulo, né? Trazendo para a igreja que nós devemos não ter cuidado com aquilo que é os nossos desejos, mas o cuidado de nos submeter e nos revestir de Cristo. E em Lucas 21, capítulo 21, verso 34, vai dizer: E olhai por vós, que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e os cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então a gente vê aqui dentro desse cuidado, dentro desse ponto, na verdade, de propriedade e domínio, a gente tem que entender que o nosso corpo ele deve ser zelado. E dentro do cuidado com o corpo, a gente vê ali ele abordando questões como a glutonaria, como a bebedice, que está falando do uso do álcool, né? De pessoas viciadas no álcool. Então, a glutonaria vai tratar sobre o glutão, né? A pessoa que come em excesso e
também depois de bebida, a pessoa que bebe em excesso. E dentro desse ponto de bebida, a gente pode trazer um outro ponto, a questão do uso de remédios, de forma descontrolada, né. Exatamente. Existem pessoas que são viciadas em remédios, elas não têm a necessidade de tomar e tomam. Isso também é algo que a gente deve, trazer à luz da palavra de Deus e olhar para a nossa vida. Será que eu estou tendo equilíbrio no que eu estou comendo, no que eu estou bebendo, no remédio que eu ingiro? Então assim, eh se eu cuido do meu corpo, que foi um bem que Deus me deu, se eu sou um bom mordomo, como a palavra de Deus nos orienta a ser, eu vou cuidar da minha alimentação. E eu não vou viver só comendo produto alimentício, né? Produto alimentício que eu digo é todo aquele produto que foi criado pelo homem. Exato. O alimento que Deus criou, é bom. Fruta, verdura, os animais, as carnes, eles são bons. Eles são para o corpo porque Deus criou. Então, a gente vê questões, por exemplo, que normalmente nós não vemos muito ser tratado de púlpito, por exemplo, a glutonaria, né? O fato da pessoa comer e comer demais. Mas aqui eu ressalto, se Deus tem o nosso domínio e nós entendemos que nós somos propriedades dele, uma forma de nós cortarmos isso de forma abrupta é o jejum. O jejum vai nos ajudar a vencer a glutonaria, esses desejos excessivos por comida, pode ser por bebida, pode ser por qualquer outra coisa. O jejum vai trazer isso. Então, a gente tem que entender que a gente deve zelar por esse bem. Dentro disso, a gente tem que ver, olha só, eu tenho uma vida que eu estou sempre acima do peso, eu vou ter colesterol alto, vou ter diabetes, vou ter hipertensão, artrose no joelho, quadril, coluna. Eu não tenho uma vida de cuidado com o meu corpo. Será que é isso que Deus quer? Exato. Porque eu posso talvez ter recebido a salvação e eu posso talvez morrer mais cedo do que Deus gostaria, né? E a gente também pode entrar nesse tópico mais para frente. E o que que acontece? Eu posso até ser salvo, mas eu não vou estar vivendo o que eu chamo de vida em abundância, porque a palavra de Deus diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Muitas das vezes a gente está vivendo só a vida, mas É, existe um nível de vida em abundância. E a eu passo para ti, gente Henrique. a gente não vive a plenitude, né. A gente Exatamente. não vive a ple eu tenho um adendo aqui, tem uma peça, talvez você consiga achar no YouTube, que eu acho muito interessante e desde que eu li essa lição, ela se faz bem, como é que bem introdutória para isso. É de uma pessoa que ela tem um banco, um banquinho, e ela diz: "Senhor, Deus, esse banquinho aqui é a minha vida. Então o senhor senta e quem senta nesse banco administra a minha vida. E eu quero que o senhor administre a minha vida", né. E tem um rapaz que se refere a Deus ali, e ele senta no banco e fica uma luta Sim. entre ela e Deus. Certa hora ela quer tomar decisão, ela pega, empurra Deus para o lado, senta no banco e toma a decisão. Aí ela vê que a decisão dela foi errada, ela: "Não, não, não, Deus, pelo amor de Deus, senta aqui no banquinho e pode tomar a decisão". E fica nessa luta. Então, o que o Eduardo comenta aqui é muito importante para a gente ver. Se nós entregamos o nosso corpo a Deus, entregamos também o domínio, Exatamente. né? E outra coisa, quando o Eduardo falou de jejum ali, né? E o Eduardo está falando sobre o jejum do corpo, eu digo muito mais. E o jejum de celular, Sim, o jejum difícil. de palavras torpes, o jejum de ouvir, né? Às vezes você tem gente que gosta de ouvir piada de mau gosto, Imoral, né? imoral, né? Ouvir imoralidade. Então, algumas formas de jejum, não só alimentícia, Sim. né? Mas um jejum de tela, um jejum de filme. Tem crente que gosta de assistir filmes, né? Que para ele já é normal aquilo ali. Ah, tem lá cenas de homossexualismo e passa batido por ele nem se constrange mais, Sim. né? Por quê? Porque já virou habitual, né? E esse é um problema, né? Vamos aqui para a gente dar continuidade. O corpo como tabernáculo, e esse corpo como tabernáculo, o nosso primeiro subtópico fala portador da presença. No versículo que a gente leu do texto áureo, Paulo vai falar o seguinte, deixa eu voltar aqui, diz assim, ó: "Ou não sabeis vós que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos." Aqui nós temos 4 verdades a ser Sim. discorridas sobre esse texto. A primeira é que nós somos templo do Espírito Santo. E é importante a gente ressaltar, sempre lembre de trazer a palavra com um contexto que é
tido na Bíblia, né? Então Paulo ele está falando de um contexto histórico da igreja de Corinto, do que havia na igreja de Corinto. Então aqui ele está falando, nós somos templo do Espírito Santo. Ele vai tratar do templo de Afrodite em Corinto. Ele habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Quem habitava no templo de Afrodite eram as meretrizes, mais de 1000 prostitutas. Ele provém de Deus. O Espírito Santo, ele provém de Deus. Não é algo que vem de qualquer lugar, de qualquer forma. Não, provém de Deus. E quarto, o nosso corpo não nos pertence. Essa parte de pertencimento, Paulo, ele vai falar juntamente com Pedro, aqui deixa eu voltar, ele vai falar o seguinte, nesse portador da presença, no Antigo Testamento, quem era o portador da presença era o tabernáculo, né? O tabernáculo levantado por Moisés no deserto para representar a presença de Deus, foi feito o tabernáculo, e aí depois a gente vai ver no segundo subtópico sobre a tricotomia do tabernáculo e do corpo humano, tá? Mas agora a gente vai entender o seguinte, após o sumo sacerdote, o verdadeiro sacerdote que é Cristo, forneceu o verdadeiro sacrifício, né? A verdadeira santificação, a verdadeira propiciação dos nossos pecados, né? Aquele que não precisa mais ser sacrificado, Sim. o cordeiro não precisa mais ser sacrificado. Então agora o tabernáculo passa a ser nós, cristãos. Uma figura que apontava para nós, né? Exatamente. Agora Paulo e Pedro eles se referem, fazendo referência ao próprio corpo como tabernáculo. Antes no tabernáculo era um lugar de adoração, lugar de sacrifício, né? O tabernáculo dividido em três, parte externa adoração, parte interna sacrifício e o santo dos santos a presença de Deus. Exato. Agora o corpo, Paulo e Pedro estão dizendo que o nosso corpo é o tabernáculo. Então a parte externa, corpo físico, para adoração ao Senhor, a parte interna para sacrifício e dentro de tudo, a habitação do Espírito Santo. Amém. Então essa é a simbologia do corpo humano como tabernáculo do Senhor. Depois agora nós vamos falar, o Eduardo vai tratar um pouco também, Isso. sobre o tabernáculo e a tricotomia. Aqui o autor vai trazer, né, como simbologia, a parte do tabernáculo tinha o pátio, como o Henrique falou, que era a parte do espaço externo, né, uma parte aberta. Depois, ponto 2, o lugar santo. E ponto 3, o lugar santíssimo, né, que era um espaço interno único, que era coberto, separado apenas por um véu. E isso traz à nossa memória essa linha tênue, né, entre a divisão de alma e espírito, né? Exato. Exatamente esse véu trata sobre isso, né? Então, quando o tabernáculo ele foi levantado, ele foi cheio da glória de Deus, né? Então, Deus encheu completamente o tabernáculo. A mesma coisa acontece em nós, cristãos, quando nos convertemos, aceitamos a Cristo. Ele enche-nos da sua glória por meio do seu Espírito. Exatamente. Temos aqui também a respeito do tabernáculo guiado, que é o nosso terceiro subtópico. Outra lição espiritual que a gente pode extrair, o escritor ele vai falar aqui sobre essa metáfora do tabernáculo, é a importância, né, de nós entendermos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, ser guiado pelo Espírito Santo requer experiência, Sim. requer também intimidade com ele. Porque é o seguinte, quando a fumaça, a nuvem de Deus estava sobre o tabernáculo ficava parado. Quando essa nuvem saía de cima do tabernáculo e se movia, o povo sabia que era para se mover. Então, se desmontava o tabernáculo e levava até onde a nuvem parava e lá se colocava o tabernáculo de novo. Então, nessa parte, Eduardo, é muito importante nós ter e entender os sinais que o Espírito Santo nos dá. Para onde ele quer nos levar, né? Será que com a nossa vida hoje, a gente entende quando o Espírito Santo está nos guiando ou não, né? Por exemplo, hoje vemos muitas pessoas fazendo coisas absurdas e falando em nome de Cristo, Sim. só que com uma vida totalmente contrária, com uma vida totalmente fora. Profetizando em nome de Cristo, fazendo Sim. coisas em nome de Cristo. Tu não, foi o Espírito Santo. Não, espera aí. Nós conseguimos entender quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo
primeiro, seriedade nas palavras, né? Aquilo que o Equilíbrio, Eduardo, né? equilíbrio que o Eduardo falou anteriormente, quando o Espírito Santo ele enche a totalidade do cristão, o comportamento ele é notável, Sim, né? Ele é externado. E esse comportamento, primeiro, não gera confusão, não gera discórdia, não gera dúvida, né? Então, tudo que o Espírito Santo faz, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é ordeiro. Ele é exatamente. ordeiro, ele requer ordem. Então, para a gente entender e ser guiado pelo Espírito Santo, precisa de ter intimidade, de ter experiência. Como é que eu tenho intimidade? Como é que eu tenho experiência? Lendo a palavra de Deus. Como é Perfeito. que o Espírito Santo vai falar comigo? Ah, Henrique, é com voz audível, né? Ele vai chegar no meu ouvido e dizer, "Ei, Henrique, faz tal coisa." Não, é através da palavra. Eu estudando a palavra de Deus e vendo situações parecidas com o que eu estou enfrentando, e o que que foi tomado naquele dia ali, o que que foi feito naquela passagem, Exatamente. e o que que eu posso fazer, né? Então isso é muito importante para a gente ter esse respaldo, né, de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Ainda nesse tópico ali, Henrique, quando nós procuramos uma decisão em Deus, né, como ser guiados, como sermos sensíveis, a palavra de Deus vai dizer que todo aquele que é nascido de Deus, Deus colocou o seu Espírito em nós e ele testifica que nós somos filhos de Deus. Da Exato, mesma forma como o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus, ao nosso Espírito, o Espírito de Deus também testifica as direções que nós devemos tomar. Ou quando nós fazemos algo e aquilo pesa e a gente pensa: "Não, eu tenho que voltar atrás, eu tenho que perdão, eu tenho que me arrepender, eu tenho que fazer diferente". E dentro muito bem que o Henrique colocou aqui, muito bem colocado, o ponto de baliza é a palavra, né. Como o Henrique falou, tem pessoas que vêm e profetizam. Como que eu vou saber se é de Deus ou não é? Pela palavra. A palavra de Deus vai te instruir. Tem fundamento bíblico naquilo que a pessoa está falando? Tem um contexto que está dentro do que Deus faz, do que Deus é, do caráter de Deus, né. A pessoa comunicar coisas que não fazem parte do caráter de Deus, daquilo que Deus quer e espera do ser humano, porque a palavra de Deus vai dizer o que Deus espera do ser humano. E outro ponto para você se balizar é quando a palavra de Deus diz que a paz seja o vosso árbitro em vossos corações. exato. Então você tem paz, né. Claro, a gente tem que olhar o cenário, porque Deus fala de diversas formas. Deus normalmente, eu acredito que Deus não fala com todos audivelmente. Com algumas pessoas Deus pode falar? Deus pode Sim, falar. com certeza. Mas o que que eu entendo nisso, Henrique? Que Deus é muito didático. Se você nem lê a Bíblia, por que você está esperando ouvir audivelmente? E talvez a pessoa que vai ouvir audivelmente é porque já não está ouvindo Deus através da palavra. Ele está precisando Deus gritar no ouvido dele para ele acordar e ouvir. Então, assim, nós crescemos em fidelidade e Deus se revela mais a nós. Isso é um princípio. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Isso é um princípio para tudo na nossa vida. Pode ser na vida financeira, mas também na vida espiritual. Exato. Na comunhão diária com Deus. Você tem uma constância em buscar a Deus, estar em comunhão com Deus, Deus vai começar a se revelar mais e mais a você, e você cada vez vai ser mais sensível para ouvir a voz de Deus. Eu gosto de um exemplo quando Paulo, ele disse: "Senhor, o Senhor me abandonou, não fui mais perseguido, não fui mais provado", né. Paulo ele tinha como cuidado de Deus a perseguição, a Sim, provação, né. No terceiro tópico, cuidando do templo do Espírito Santo, diz aqui fugir da prostituição. Bom, nessa parte aqui, o substantivo grego porneia, traduzido como prostituição em 1 Coríntios 6,18, tem um significado amplo referindo-se à impureza. Segundo, fugir, né, vem do verbo, feugo, que é fugir de ou para longe. sim, Lembrando que nós devemos lembrar aqui do contexto histórico, político e cultural da época que essa carta foi escrita, né, e aqui nós vamos sim. entrar num âmbito bem importante. Quando nós estamos falando aqui, Paulo diz assim, deixa eu pegar aqui na nossa leitura bíblica em classe, ele vai dizer no versículo 15 de 1 Coríntios 6: "Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, o membro de Cristo e faloeis membro de uma meretriz? Não, por certo." O que ele está se referindo aqui? Paulo ele está falando de uma cultura na cidade de Corinto, que havia lá um templo,
Esse templo, Eduardo, estudiosos dizem que esse templo ele tinha 12 quilômetros de distância. Ele era gigantesco. Então, 12 quilômetros de distância, com várias portas. Havia nesse templo mais de 1.000 meretrizes, 1.000 sacerdotisas, prostitutas que trabalhavam no templo. Como é que elas trabalhavam? Chegava uma certa hora da noite, essas prostitutas desciam a cidade baixa de Corinto, aonde havia ali o porto, onde havia aquela movimentação de mercadoria, de pessoas, e se vendiam, se prostituíam para arrecadar verba para o templo, né, para Uhum. manutenção do templo, e essa verba era trazida. E quando ocorria de alguma meretriz dessa engravidar, essa criança era tirada do ventre assim que nascesse e era sacrificada a Deus Afrodite. Então veja bem, nesse contexto, Paulo está dizendo assim: olha, fugir da prostituição, fugir da impureza. Então, dentro da cultura de Corinto, era normal. Sim. Era normal. E para Paulo falar isso, e Paulo vem falando desde o capítulo 3 de 1 Coríntios: olha, vocês são o templo do Espírito Santo. O vosso corpo é do Senhor. Capítulo 4 ele vai falar, capítulo 5 ele vai falar, capítulo 6 ele está falando. Ele está batendo numa tecla veementemente, ele não está falando Sim. algo do nada, né? Alguns estudiosos vão falar que essa primeira carta de Coríntios já é a segunda carta, né? Que teve uma que se perdeu, e Uhum. essa já é a segunda, e a segunda é a terceira. Mas nós não temos conhecimento, né, dessa carta. Então, Paulo faz menção dessas meretrizes na sua carta porque havia essa cultura. Sim. E os crentes de Corinto já estavam acostumados com essa cultura. Eles absorveram essa cultura como Absorveram algo normal e e também eles praticavam, né? E essa prática estava se misturando dentro da igreja, né? Aí, Rick, então, o que que isso se refere a nós hoje, né? Como é que eu posso, para você, professor, né? Como é que eu posso linkar essa realidade de Corinto com a realidade que a gente tem hoje? Tem uma música que eu gosto muito, eu sempre falo, que é dos Arrais, se eu não me engano, que diz assim, ó: não fale que o conheces, se o esqueces em cada esquina, né? Não fala que você conhece a Deus se a cada passo você se esquece dele. Não fala que você o serve se a cada olhada no celular você está servindo a porneia, né? sim, tá Está se servindo, entregando a está se esse entregando pecado, né. a vícios de prostituição, de pornografia, às vezes outros vícios de outros deuses, né? E aí a gente vai falar de alguns outros pecados mais para frente. Sim, dentro disso, Henrique, a gente tem que entender que toda perversão, ela começa a partir de um abismo. E por mais pequeno que for, ela vai crescendo. Vou dar um exemplo. As drogas é um exemplo disso. Como assim, Eduardo? A pessoa começa usando a maconha, certo? Já não dá mais efeito. Ela vai para a cocaína. Perde os seus recursos, não tem mais dinheiro, ela vai para o crack. Aí afeta a enfermidade, afeta o corpo no sentido de que a pessoa não tem mais fome e ela se torna débil. Então, o homem, o que eu quero dizer aqui, quando o homem ele entra num pecado, ele vai se afundando e vai se afundando. E isso tem a ver também com as questões de pecados sexuais, Sim, entendeu? A imoralidade entrou lá porque foram permissivos. Entendeu? Ao ponto de ter um incesto, né, como a gente comentou antes. sim, Então assim, eh, o imperativo ali de Paulo é fugir. Contra o pecado, você deve ser categórico, você deve ser radical e deve ser rápido, né, fugir. Por quê? Porque se você não dominar, se você não fugir, você tende a cair. E é como uma escala. Por que que eu digo que é uma escala? Se a gente pensar, uma pessoa que é um estuprador de uma criança, ele não começou isso do nada. Ele começou vendo algo, pensando em algo. Então, contra o pecado é o que Paulo fala, você tem que fugir, você tem que cortar essa raiz na hora, né? Seja no celular, seja num pensamento que vem, né? E Paulo daí vai orientar contra isso. Pensai nas coisas que são no alto, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que há algum louvor, que há algo de bom, nisso você pensa.
O que não é disso, a gente não deve pensar. Então existe dentro da palavra de Deus um norte para isso. Nós devemos filtrar os nossos pensamentos, nós devemos filtrar o que os nossos olhos veem. E como exemplo, a gente tem o rei Davi. Quando que ele foi pecar? Quando ele estava ocioso. Ele cometeu o pecado de porneia, se a gente for olhar na raiz da palavra lá, quando ele cometeu esse pecado, tem a ver com isso. Ele cobiçou com os olhos, primeiramente. Ele avistou ela. Então ele a desejou. E o que que aconteceu? Com certeza, aquela imagem ficou na mente dele. Sim. Isso tem a mesma coisa a ver com a pornografia. Ficou na mente dele e da mente disso ele mandou trazer ela. Ele pegou ela. Ele teve relacionamento sexual com ela. Então ele primeiro cobiçou com os olhos, cometeu o pecado. Depois disso, ele vai e traz ela, comete o adultério. Depois do adultério, o que que ele faz? Ou seja, ele conclui com um homicídio. Um abismo leva a outro abismo e cada vez mais profundo. Então, você vê que, por isso que Paulo fala, fugir, seja radical e corte o mal na raiz. Tem uma analogia muito boa de um senhor que ele tinha uma rinha de galo, né? E ele apostava nesse galo, né? Todo galo que ele apostava, o galo ganhava. E aí alguém chegou e perguntou para ele assim: "Ah, como é que o senhor sabe qual galo que vai ganhar?" Disse: "É simples. Ambos são meus, né? Quando eu quero que o fulano ganhe, durante uma semana inteira eu dou comida pro fulano e deixo o outro com fome. Obviamente, no dia da luta, o que comeu a semana toda vai estar mais forte e o que não comeu vai estar mais fraco. Muito bom. E quando eu quero que o outro ganhe, eu faço o contrário. Eu dou comida para um e não dou comida para outro. O que é que isso significa na vida do cristão? Quer que o espírito ganhe? Alimenta o espírito. Exatamente. Como é que a gente cai num abismo de pecado? Primeiro, a pessoa fica ociosa, tem nada para fazer. Nada. A pessoa não está fazendo nada. Fica o dia Sim, todo, né? A gente no brinca assim ócio. de bobeira. Aí abre um celular, abre uma rede social, já aparece alguma coisa, e aí o espírito não está alimentado, né? A carne vai se alimentando. E aí já cai naquilo ali, e daquilo ali já cai numa pornografia, numa pornografia, Sim, os temas sugeridos já vão para outro lado, e outro lado vai para outro lado, e chega numa pedofilia, chega exatamente. É num assim que crime, chega num abuso, né? Então é assim que começa. É a falta de alimentação do espírito. É a exatamente. falta de leitura da palavra, é a falta de oração, é a falta de jejum, e isso sempre vai acarretar ao ser humano uma uma consequência sempre mais Com agravante, certeza. um abismo sempre puxando o Sim. outro. Consequência do pecado é a morte, né, Henrique? Exatamente. Agora nós vamos ali para o ponto 2, né, desse tópico que fala sobre disciplinas espirituais. Então, essa é a forma como a gente já está entrando no tema, né, Henrique? Você deve procurar as disciplinas espirituais, né? A palavra de Deus vai dizer que o Espírito é quem nos guia em toda a verdade. Ele vai trazer luz ao que eu estou fazendo, ao que eu não estou fazendo, o que é certo, o que é errado. Então, dentro dessas disciplinas espirituais, a gente pode ver o jejum, como a gente já comentou, a gente pode ver a oração, pode ver a meditação da palavra de Deus. Por que que eu digo meditação? Porque a palavra de Deus orienta não você só ler, mas você meditar, porque então você vai ficar pensando, colocando sobre você, na sua mente, no seu coração, no seu interior, a palavra de Deus. Não vai ser ler e esquecer. A palavra de Deus diz: medita na minha palavra de dia e de noite. Esse foi o conselho essa é o conselho de Deus para nós, porque se você tiver com a mente na palavra de Deus, você automaticamente vai estar sendo dirigido pelo Espírito, vai estar sendo dirigido por aquilo que é a voz de Deus, e a voz de Deus é a palavra de Deus. E outro ponto é adoração a Deus. Adorar a Deus é o quê? É obedecer tudo aquilo que Deus um dia falou para você e tudo aquilo que está na sua palavra, né. É uma forma de adorar a Deus é isso, não somente com o fruto dos nossos lábios, né, com louvor, mas com a obediência, com um dia a dia sendo entregue a Deus, né. Dentro dessas práticas espirituais, nas disciplinas espirituais, nós temos que entender que elas também são feitas com o próprio corpo, né. Não é só de forma, espiritual, de forma teórica, mas de uma forma prática, né. Nós devemos levar o nosso corpo em adoração a Deus. E uma das práticas dentro do que eu mencionei é a oração. A título de curiosidade, né, o professor se achar relevante pode trazer, quando a gente ora,
a ciência vai dizer que a gente ativa o nosso lóbulo frontal. O que que isso quer dizer? Que quando a gente ativa o nosso lóbulo frontal, a gente ativa essa parte, essa região do nosso cérebro que vai nos ajudar a tomar decisões de forma mais assertiva e ter clareza. Então, tudo aquilo que Deus nos disse e nos orientou para ter como disciplina espiritual, como o jejum, a oração, elas têm, eh, têm benefícios físicos para o nosso corpo, para a nossa saúde. E aí, dentro da oração, eu trouxe vários pontos. Um dos pontos é redução do estresse. Isso é comprovado cientificamente, porque vai diminuir o cortisol, é o hormônio que traz o estresse, né? Ela vai reduzir a inflamação crônica, ela ativa o sistema nervoso parasimpático, que promove o relaxamento. Por isso, muitas vezes a gente termina a oração e a gente sente aquele alívio, assim, né, uma paz. Tem a ver não só com a parte espiritual, mas também com a parte química. Então, tudo aquilo que Deus ele orienta é porque há um bem total para o ser humano, né? E aí a gente vê vários benefícios e várias comprovações científicas. Uma delas é que melhora o fluxo sanguíneo cerebral. E melhorando isso, ele contribui para tu ter uma imunidade melhor. É Olha só, né, tudo. os benefícios que a gente praticando tudo aquilo que Deus diz e nos orienta, vai nos trazer benefícios para guardar os nossos olhos, guardar o nosso coração em Deus, mas também de saúde física para o corpo físico, né. E depois tem os benefícios a longo prazo. Eles melhoram sintomas, de pessoas, por exemplo, que têm depressão, né, já foi estudado e está muito ligado a isso, né. Eles analisaram e viram que muitas pessoas melhoraram sintomas como a depressão, como a ansiedade, até síndrome do pânico, a partir de terem, né, momentos de oração, momentos de pararem e se voltarem para Deus. Além disso, tem tem estudiosos que dizem que a prática, né, a constância de uma vida de oração, ela te ajuda até no aumento da massa encefálica, olha só. Então, existem muitos benefícios dentro das disciplinas espirituais. E agora o Henrique vai comentar as disciplinas corporais. Então, na questão da disciplina corporal, nós vamos tratar sobre o corpo físico, saúde, saúde mental, saúde física, né? Nós temos um jargão dentro da cultura cristã que diz assim: o crente ele não bebe, mas ele come. E quando a gente fala isso, é muito comum a gente falar, né? Em festa de crente tem que ter comida. Tem que ter comida, final de culto tem que ter comida, e tudo isso, né, é um contrassenso ter o corpo como o templo do Espírito Santo e não cuidar dessa parte. É muito, como é que eu posso dizer, é ser hipócrita, né? É antagônico, né? É antagônico Deus dizer assim, não, meu corpo é templo do Espírito Santo. Mas tratar o corpo da forma que a gente trata, Sim, né, não exercer essa mordomia de exercício físico, de comer, como uma dieta saudável, sim, né, às vezes se entope de gordura, se entope de alimento, processado, ultraprocessado, coisas que vão deixar o corpo, como o Eduardo falou no início, né, que traz ali hipertensão, diabetes, exatamente. colesterol, toda essa parte maligna para o nosso corpo. Sim, E isso faz com que a nossa vida, ela seja reduzida na terra, né. E aí a gente não vive a plenitude de uma vida em Cristo. exatamente. Nós eu tenho um plano de a plenitude da minha vida é exercer um ministério até, né, longo. Pô, mas eu não consigo tratar o meu corpo, eu não consigo cuidar. Aí aquilo que era para eu viver 50 anos, né, assim, de plenitude de vida, de ministério, eu vivo 30. Por quê? Porque eu fui negligente com o corpo, eu Exatamente. fui negligente com a saúde. Então, todo esse cuidado com o corpo, essa disciplina corporal, ela é importante para o cristão, né. Nós vemos ali pessoas que, meu Deus, o botão da camisa é mais forte que o, Sim. né, ele tá ali no último, mas a pessoa acha que aquilo ali é saudável, aquilo ali é Sim. legal, né. E Dentro disso, Henrique está falando, desculpa te interromper, só para pontuar, a gente poderia parafrasear dizendo assim, né, o crente não come, mas o crente não bebe, desculpa, mas come, que é uma beleza, né. A gente poderia dizer assim: o crente não é alcoólatra, mas o crente é é um glutão, glutão, é um glutão. né. Então é complicado, a gente tem que trazer isso e trazer a nossa mente, né.
Lá em 1 Timóteo, Henrique, capítulo 4, verso 8 vai dizer: "Pois o exercício tem algum valor", agora eu vou entrar na parte do cuidado físico, né, "tem algum valor". Isso na tradução Nova Almeida Atualizada. Nas traduções antigas, está dizendo assim: "É de pouco proveito". Isso nas versões antigas. Então a gente tem que se atentar aqui que, dependendo da tradução que a gente pegar, o que fica na nossa mente é que Paulo está dizendo que não descarta. Mas não é isso que Paulo falou. Paulo fala que o exercício físico em comparação com a piedade. Ele está trazendo uma Um balança, comparativo. um comparativo. E aí a gente pode entrar mais a fundo, tem um porquê disso, né. Por que que Paulo entrou nessa questão do pouco proveito do exercício físico. Ali, o exercício físico está sendo, como eu já mencionei, comparado numa balança de medida. E ele termina lá dizendo, a parte B do versículo: "Mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que é agora e a de que há de vir". Ou seja, tudo aquilo que é relativo à piedade, ela está falando tanto do presente quanto da eternidade. O Exatamente. corpo é como o Henrique falou, eu vou morrer, talvez a pessoa pode até ser salva, mas ela não completou a carreira. Não foi Ela não plena. foi até tudo aquilo que Deus tinha para fazer na É. vida dela. Então, você precisa cuidar do seu corpo. E Paulo aqui ele não está desmerecendo que nós não devemos cuidar do nosso corpo. Ele tem um proveito menor em comparação às coisas da piedade. Porque a da piedade, como já falado, fala do porvir, para a eternidade. Então, a gente tem que entender essa palavra e não ver de forma deturpada, né? Entender que ele está apenas usando uma balança de comparação. E ele não diz que não é importante o exercício físico, e no momento ele diz isso. Até porque naquele tempo, se a gente for analisar, a palavra de Deus vai dizer que Pedro foi até Jope para pregar para Pra Cornélio. Cornélio. E diz que ele teve 2 dias de caminhada. Mais ou menos isso, aproximadamente, dá 60 quilômetros. Então, assim, eles Me praticavam exercício físico. é. Eles não tinham carros como a gente tem, eles cuidavam do corpo, de forma direta ou indireta, enfim, mas eles E a cuidavam, né. alimentação é muito Exato. distinta, né. A alimentação que aquele povo tinha naquela época é totalmente contrário do que a gente tem hoje, Sim, né, eram alimentos naturais, não tinha totalmente o natural. processado, né, não Exatamente. tinha essa parte de processado. Uma coisa que o Eduardo falou ali, né: "Ah, o crente não é bebum, mas é glutão". Ou para melhorar, a gente não peca aqui, mas pecamos aqui, É, né, é exatamente. bem isso. Querido, na nossa conclusão, o que que a gente entende? Que o corpo e a mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar a Deus e a servir. Que vivamos de maneira sábia, equilibrada, como templo do Espírito Santo, e ter esse privilégio, né, de ser agraciado por Deus por essa presença. Primeiramente, a gente tem que entender, lá no primeiro versículo do textuário, ele vai dizer assim: olha, vocês são um templo do Espírito Santo. Primeiro, ele habita em vós. Isso já é totalmente diferente do que todo mundo está acostumado. Sim. Totalmente diferente. Terceiro, ele provém de Deus. Quando Jesus diz assim para os seus discípulos antes da sua ascensão ao céu, João capítulo 14, ele vai dizer: olha, eu estou indo para o céu, vou, né, preparar-vos lugar, então, mas eu estou indo, mas eu deixarei convosco o Consolador, e ele estará convosco e em vós. Ele está dizendo assim, ele vai estar com vocês e em vocês. Então ele vai fazer morada dentro de vocês. E esse é o privilégio. É um E, privilégio. e devemos zelar por esse ser que habita em nós. Queridos, agora a gente já está indo para a conclusão, eu queria deixar aqui uma reflexão que eu deixei anotado, na verdade uns pontos que a gente deve ter em mente, porque existe o lado das pessoas que não cuidam do corpo, negligenciam o corpo como algo ruim, né, como a gente viu que existem, doutrinas, né, como o gnosticismo, enfim, outras doutrinas, que isso entrou e infiltrou
na sociedade e a gente às vezes não sabe de onde vem, mas está infiltrado, né, e a gente tem muitas vezes esse posicionamento contra o corpo, porque veio por essas religiões, né, de ser contrário ao corpo, como o corpo sendo algo mal, e a gente viu nas demais lições já passadas e também vem na presente, que o corpo é algo bom, né. Então, tem aquelas pessoas que negligenciam o cuidado do corpo e existem as pessoas que cuidam demais do corpo. Então, a Bíblia, ela vai nos alertar tanto para um lado quanto para o outro, tanto para a gula quanto para a vaidade. Porque eu creio que existe dentro da igreja também um pessoal que é extremamente focado, regrado na alimentação, regrado com o corpo, e aqui fica, aquilo que a palavra de Deus nos diz sobre isso, que a gente deve ter cuidado, por exemplo, e certas proibições, né, que a palavra de Deus diz, para aqueles que estão indo aparentemente bem, né, uma vida extremamente regrada na alimentação, extremamente regrada em todo dia praticar exercício físico, vai para academia, enfim. Quais são esses cuidados, né? Porque existe o cuidado da gula, mas o cuidado com a idolatria do corpo, né, ou cuidado com a sensualidade. Por que que Exato, você pratica? Porque a gente sempre comenta isso, né, Henrique, não é o que você faz, mas é a intenção com que você faz. exatamente. Né, dependendo, obviamente, da situação. Porque eu posso ir para uma academia? Posso, mas qual é o intuito que você quer? Você está indo para lá para glorificar a Deus? Porque toda a nossa vida tem que ser dirigida por isso. É Tá para a indo glória tá de indo para Deus? lá para melhorar o corpo ou pra tirar foto na frente do espelho, né. Exatamente. Tem todo um Então, dentro disso, você quer confiar na sua própria força? Entendeu? A palavra de Deus não orienta isso. Então isso são coisas que a palavra de Deus também vai nos nortear, né. Então você se envolve demais como uma mania, como algo que é de forma obstinada que você acaba pratica, gerando um vício. um vício, exatamente, essa era a palavra, Henrique. Então a gente tem que sempre trazer aquilo que o Espírito de Deus traz, equilíbrio. E a gente tem que olhar isso também à luz da palavra. O que que a palavra de Deus diz de eu praticar exercício físico? É bom? Sim, é bom, mas qual é o intuito, né? Tudo deve Exatamente. ser com equilíbrio. Eu finalizo aqui minha participação. Obrigado você que nos acompanhou e passo a palavra para o Henrique. Querido, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Estamos muito felizes com a nossa pré-aula da EBD e quero ressaltar para você, estude bem essa lição, é uma lição bem complexa, para ser ministrada, então Sim, talvez você não consiga, ministrar ela em 45 minutos ou a 1 hora, mas, que você seja enfático nos temas principais, sim. tá? Isso é muito importante. Você que ainda não nos segue no YouTube, siga a De Lagoinha, siga também a De Lagoinha no TikTok e a De Lagoinha no Instagram. Lembrando que você pode participar também das nossas EBD presencialmente, todo domingo a partir das 9 horas da manhã, na AD Lagoinha. Seja abençoada a sua semana e tenha um ótimo domingo. Deus abençoe e até uma próxima. Deus abençoe.